Meu irmão e minha irmã do Vicariato de Jacarepaguá, a paz de Cristo e o amor de Maria. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima Lopes e estou no Ministério de Formação desse vicariato. E é com muita alegria que eu estou aqui para darmos início ao primeiro momento da oficina 1, que tem como tema grupo de oração. O segundo momento, ele vai acontecer já nesse sábado, dia 28, às 15 horas, pelo Zoom. E aguardamos vocês lá, porque nesse momento, né, no Zoom, estaremos ouvindo vocês e tirando todas as dúvidas necessárias. Vai ser um momento muito importante para todos nós, para mim e para você. E para darmos início agora, eu quero apresentar, né, a Yara Pinheiro e a Deise Gomes, que também são do Ministério de Formação. Então, deixo vocês com elas, né, para o início aí do tema Grupo de Oração. Obrigada, Fátima. Olá, irmãos do Vicariato Jacarepaguá, da Renovação Carismática Católica. Eu também faço parte do núcleo de formação. A Fátima é minha coordenadora, a Deise é minha irmãzinha de núcleo de formação. E é com muita alegria que nós estamos aqui para falar dessa cartilha que a Comissão Nacional de Formação fez para nós. É importante que a gente tenha essa cartilha, é importante que a gente resgate tudo aquilo que a Comissão Nacional de Formação trouxe para nós através dessa cartilha. Olá, amados, e eu, Deise Gomes, né, também faço parte do núcleo do Ministério de Formação e estamos aqui numa missão de não deixar esquecer aquilo que é genuíno num grupo de oração, aquilo que o Espírito Santo pensou para cada grupo de oração. Jesus abriu essa porta, né, para que nós pudéssemos experienciar o amor de Deus e ninguém pode fechar. Então, vamos lembrar alguns assuntos que se referem a grupos de oração e que precisam ser continuamente, né, trabalhados, né, oferecidos no grupo de oração, nas reuniões de oração. Deise, minha irmã, vamos começar a nossa conversa sobre o assunto da cartilha, orientações para núcleo de grupo de oração, te perguntando o que um grupo de oração da Renovação Carismática deve preparar para a Assembleia. Olha, proporcionar, né? A palavra proporcionar. Yara, o que deve proporcionar é um encontro pessoal com Jesus, né? E uma profunda experiência de amor, né? O amor de Deus, né? E a partir da efusão do Espírito Santo, a genuína vivência fraterna. E nós precisamos ajudar os cristãos a redescobrir o Pentecostes. Muito importante que seja uma visão, uma experiência real, né? Não apenas um conceito, mas uma vivência mesmo, né? Experienciar hoje Pentecostes. Amém. Muito importante isso, né, Deise? Também, eu queria colocar que a reunião de oração ela não pode ser para a Assembleia, né, uma forma de participação passiva, mas deve ser ativa, né? Então, o grupo de oração deve proporcionar isso, né? Que a manifestação da Assembleia, que ela louve, glorifique, que ela escute, ore com a palavra, né? Ore por cura e libertação, dê ação de graça, né? E se entregue o coração, né? Ao Senhor. Então, é um momento
de espontaneidade de oração, deve proporcionar isso. Maravilha. Deise, então, assim, num grupo de oração, se a gente for pensar, o que não pode ser esquecido, que é essencial, que não pode faltar num grupo de oração, quais seriam esses elementos essenciais? Minha irmã, elementos essenciais de uma reunião de oração: o canto, a animação, o louvor, né? O momento de entrega para a abertura do coração, o clamor ao Espírito Santo, as práticas dos carismas, né? A pregação, os testemunhos e, por fim, os avisos finais. Isso tudo são elementos essenciais, fundamentais numa reunião de oração. Devem acontecer em toda reunião de oração. Temos, assim, temos uma orientação para a gente seguir o ciclo carismático, né? Mas acontece que o Espírito Santo faz nova todas as coisas, né? Não é uma regra, não é um esquema. O que é importante é que esses elementos aconteçam todos numa reunião de oração e sobre submissão ao Espírito Santo. Amém. Eu também queria falar, né, sobre a questão do canto e da animação. Nesse momento, a música ela é fundamental. Tá? Então, a gente tem que ter uma preocupação grande com essa questão da música, porque ela é fundamental para o louvor. E grupo de oração sem louvor não é grupo de oração. Né? Então, Verdade. é preciso uma música, a condução da música, que leve a presença do Senhor, leve as pessoas à presença do Senhor. Então, a gente não pode esquecer disso, de uma perfeita adequação para a música, né? Ela tem que estar de acordo com o tema da reunião, do dia da reunião, né? Ela tem que, como é que eu posso dizer aqui? A gente tem que ter preocupação de não ter excessos de música, porque a gente... Isso é importante, isso é importante. Sim, porque senão você tira o espaço da oração espontânea. Todos esses elementos são importantes, devem acontecer. Então, se a gente valorizar muito a música, tiver excesso de música, vai tomar o tempo dos outros elementos, né? Então, é importante uma adequação de tempo, né? Também simplicidade para escolher as músicas, procurar músicas mais simples, que não sejam longas, que todos possam cantar. Isso também não impede de trazer músicas novas, mas desde que haja uma boa condução para isso, né? Porque o importante é que a Assembleia sempre seja levada a participar. Então, tem que saber, né, conduzir e ensinar ao mesmo tempo para que as pessoas façam gestual, possam ter espontaneidade e se sintam assim leves, né, para iniciar, para ter abertura para o louvor e para todas as orações que vão acontecer dentro da reunião de oração. Isso aí, desde que você está falando, é muito importante. Já está dentro de um dos pontos assim que eu acho assim, todos são importantes, mas esse que é o louvor, levar a Assembleia, tudo isso converge para a Assembleia, né? Para levar a Assembleia a louvar. Ou é só o dirigente que louva? Não. Só o dirigente que louva? Não? Se a Assembleia não louvar, tá? Isso é falta de caridade, porque o louvor abre os corações. E se você não leva a Assembleia a louvar, tá? Você está impedindo, né, que esse coração fique realmente totalmente entregue ao Senhor. Então, é importante demais, né, essa questão. Então, todos... a preocupação com a questão de levar a Assembleia a louvar, a cantar, não é passividade, mas atividade, né? A Assembleia deve sempre estar em primeiro lugar. Até porque, né, o louvor ele vai libertar a pessoa, né, Deise? Ele vai... É tão interessante essa questão do louvor, que a gente aprende na renovação. O Papa Francisco, uma vez, ele falou lá em Roma para os carismáticos, que ele agradecia por a renovação ter trazido de volta
a igreja, o louvor, que tinha acabado o louvor. E ele disse assim, que abre o coração, tem um reconhecimento da majestade de Deus e o louvor cura. Tão interessante, né? A pessoa chega triste, conforme ela vai louvando, ela vai curando o coração, ela vai curando a tristeza, as preocupações vão de água abaixo com o louvor, porque ela sabe que tem um Deus que é forte, é um Deus que é fiel, um Deus presente, e afasta de nós o abatimento e a murmuração. Tira dos lábios do cristão a murmuração, isso é importante, né? Quer dizer, a pessoa sai dali transformada e vai ter vontade de voltar na semana que vem. Por isso, tudo que você falou aí, né, não pode iniciar uma oração já clamando o Espírito Santo e entrando logo na pregação. Os corações precisam ser preparados, trabalhados, com o louvor. Né? Isso é muito importante. Né? Então, a gente tem que ter essa caridade. A palavra é essa, é caridade com o irmão que chega muito atribulado, ferido, machucado, sem esperança. E, na medida que ele vai louvando, ele vai se aproximando de Deus. Deus entra no coração dele, né? E aí ele cria um clima para ele próprio receber o batismo. Deise, assim, o coração fechado, os pensamentos, as inquietações, precisa ter assim, um momento de perdão, né, Deise? Sim. Né? Fale sobre isso para nós. É a oração de entrega do coração. Né? Essa oração era muito importante e deve ser feita por quem conduz a reunião, né? O dirigente da reunião. Né? Isso ela deve acontecer, porque se não tiver a entrega do coração, né? Como que vai estar aberto para Deus fazer toda a obra que é necessário, né? de cura? É preciso haver essa entrega. Então, oração de perdão, de arrependimento, todas as barreiras têm que cair por terra nesse momento. Né? Então, ela é importante ser conduzida e não deve ser feita apenas pelo dirigente. O dirigente está ali para conduzir a Assembleia a fazer essa entrega. Ela precisa fazer essa entrega. Se a oração for feita somente para o dirigente, não tem a eficácia. Não vai acontecer essa entrega. A Assembleia precisa fazer a entrega. Porque pode passar pela cabeça de quem está dirigindo, Deise, que se ele ficar louvando, que aquele louvor é para ele. A Assembleia que não está abrindo a boca, que não está participando do louvor, não está acontecendo nada com ela. Sim. É como se eu tivesse um machucado e eu passasse um mertiolate aqui, um mercúrio, e a Assembleia que está machucada também não passa, só eu que passo. Né? Então, é interessante isso que você colocou, Deise, sobre essa questão da Assembleia ser participativa o tempo todo, no canto, no louvor. Isso é importante que você falou. Também queria te dizer, Yara, e dizer aos nossos irmãos, tá? Sobre essa questão, né, que o dirigente, às vezes, ele se preocupa tanto em explicar o que é louvor, o que é louvor, o que é louvor, né, e esquece de louvar. Né? Então, já foi no grupo explicar louvor não é louvar, né? Então, não ficar muito tempo, né? E dar oportunidade de silenciar, porque não adianta você incentivar o louvor e não calar para deixar acontecer o louvor. Né? Então, isso é importante também. É importantíssimo isso, porque aquelas pessoas que estão ali, elas foram enviadas pelo próprio Deus para nós. São almas que precisam ser resgatadas para Deus, e é nossa missão resgatar. Qual é o resgate? Né? A renovação tem essa graça, que eu acho assim, eu sou apaixonada pela renovação por isso. Né? Eu também. Ela tem tudo a ver, como curar, como libertar, como louvar, como receber o Espírito Santo, de que forma. Quer dizer, está tudo ali nesse mover do Espírito Santo. E sobre o clamor, né? O que é importante ressaltar, Deise, na hora assim, desse clamor, desse pedido, só o dirigente que vai clamar, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, a Assembleia vai ficar olhando? Não. Como é que funciona todo, é bom nós duas frisarmos isso, que a reunião de oração é para a Assembleia. É para levar
a assembleia, a oração espontânea, né? Então, nunca é para o dirigente ou para qualquer para servo, é para a assembleia, né? E que a O gente... nosso fale. O Não. nosso trabalho, a gente tem que ter essa consciência, né? É para eles. Tudo converge o nosso olhar, o nosso falar, os nossos sentimentos convergem para a Assembleia. E é uma coisa interessante, Deise, que a renovação mostra para a gente, se você me permite falar, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, né? Precisa ter a imposição de mãos, né? Quando clamar aqui, o que é importante ressaltar, que a imposição de mãos é necessária, porque isso é uma obediência a Jesus Cristo. Ele disse, vão, impõe as mãos sobre os enfermos, sobre os endemoniados, e eles serão curados e libertados. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado de impor as mãos sobre a Assembleia, para que aconteça verdadeiramente o batismo do Espírito Santo. Sim, é bom você ter falado isso, mas também não significa que impor as mãos é você comprimir a cabeça da pessoa, é colocar a mão na cabeça. E ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Explica melhor essa questão de impor as mãos, Yara. Impor as mãos é bíblico, né? É bíblico. Por exemplo, no Ministério de Cura a gente trabalha, eu trabalho no Ministério de Cura, é importante impor as mãos na pessoa, mas não é achatar a mão na cabeça, não é isso. É impor, não é colocar, é impor a mão. Impor é um verbo, colocar é outro. Essa imposição é o seguinte, porque o Espírito Santo, Deus não está morto em nós, ele está de uma forma ativa, mas ele precisa se tornar operativo. Olha que coisa interessante. Quando você impõe a mão, ele se torna operativo. Você sabia? Então, Sim. assim, ele está em mim de uma forma ativa, mas quando a pessoa impõe as mãos em mim, que eu clamo e a pessoa impõe, ele se torna operativo. Aí ele vai operar mudanças, curas, milagres nas pessoas. Por isso a importância da imposição das mãos. Se você vê, na missa, por exemplo, só acontece a transubstanciação depois que o padre impõe as mãos sobre as espécies. Uma coisa simples, ele só faz isso. Ó. Não é simples? Sim, e invoca o Espírito Santo, que é o nosso caso. Nós invocamos o Espírito Santo e impomos as mãos, para que ele se torne operativo. E eu queria colocar também para todos nós aqui, né, que o batismo ele pode acontecer a qualquer momento. Não é antes disso, antes depois. Várias vezes ele pode acontecer várias vezes, toda vez, principalmente que o dirigente estiver percebendo, né, a pouca unção que a Assembleia está. Né? Então, ele pode pedir isso, pode pedir, está sempre pedindo. O Espírito ele é livre, ele age nos corações rendidos. Então, onde houver rendição de coração, vai acontecer o batismo. Né? Basta a gente crer, basta a gente desejar, é preciso crer, é preciso pedir, né? É preciso abrir-se a ele, né? E querer mudar. Verdade. Essas questões aí são fundamentais, né? Que a gente proporcione isso à Assembleia. Sim. Ela precisa ser atuante. Ela jamais pode ser passiva. Deus enviou aquelas ovelhas para elas serem conduzidas a pastagens verdes, águas refrescantes. Então, cabe a nós, e na noite o dirigente. O dirigente precisa entender a Assembleia. Ele já pediu o batismo, já fez o louvor, mas ele está percebendo que a Assembleia ainda está... Né? Você vê que ainda não aconteceu a coisa, ainda não aconteceu. Então, cabe a ele aquilo que você falou, pedir novamente um batismo do Espírito Santo. Pedir para... Né? Ele está vendo que a Assembleia não teve uma reação, que ainda está... O pessoal está frio, está quieto, está lá... Ele precisa ter essa percepção. Assim como também o louvor, né? Ele não acontece uma vez só. Né? Não, ele permeia toda a reunião de oração. Grupo de oração, exatamente. Nesse ponto, o dirigente é importante. Agora, um ponto que eu queria ressaltar, que você falou, se você me permite, Deise, falar da música, por exemplo, o dirigente ele é como um maestro.
na noite. Ele é como um maestro. Tem hora que cessa uma parte, a outra fica mais em relevo, aquela que estava em relevo vai ficar fora do relevo, vem outra. Assim ele vai conduzindo, ele vai conduzindo. E o músico, vocês que são músicos, se tiver música aí nos ouvindo, vocês precisam ser submissos ao coordenador da noite, ao dirigente, submissos. A música precisa estar submissa ao dirigente. Outra coisa, o músico não pode tirar o olhar do dirigente, porque o dirigente vai precisar fazer certos sinais para a música, ou repetir, ou continuar. Eu, às vezes, quando eu estou pregando, eu quero a segunda parte, eu faço assim, segunda parte, eu faço assim, ó, continuar. Então, o músico ele precisa estar olhando o dirigente o tempo todo, porque a pessoa que está dirigindo e que ele sentiu que aquele refrão deu um fogo, sabe, subiu, você sentiu que a labareda subiu, que o povo está, repete, e ali vai louvando e já vai proclamando os carismas. É nessa hora que entra os carismas. Né? Carisma de palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecia, porque ele já viu, o dirigente já percebeu que a Assembleia ainda está patinando, ainda não chegou lá. O fogo ainda está meio, a labareda está pequenininha, ele já percebeu. Então, cabe a ele, né, ter uma palavra de ciência que ele percebeu que o povo está desanimado. E aí vem a palavra de ciência. Qual é a palavra de ciência? Olha, precisa louvar novamente. É uma palavra de ciência. Você precisa louvar, precisa louvar. Aí vem o louvor, que é a palavra de ciência. Vem louvor, 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 louvor. E aí acontece a profecia. A profecia. Que isso tudo é um mover, né? Ele tem o discernimento, se foi humana, se foi de Deus, se foi do inimigo, e aí ele vai discernindo durante. O dirigente, ele o tempo todo ele está observando a Assembleia. Então, ele precisa deixar a Assembleia louvar, cantar. E outra coisa, para que se torne esse espaço caloroso, né? Caloroso. Exatamente. Esse espaço que cura. As pessoas precisam ser curadas, as feridas precisam ser curadas. As pessoas chegam muito oprimidas. Trabalho, a família, às vezes oprime, elas chegam muito fechadas. E ali é um espaço para isso, para que a pessoa, né, se liberte. Ela precisa sair liberta dali, né? Então, Yara, o que você está me falando aí é que preciso se gastar as palavras, né? Pronto, exatamente. É verdade, né? É verdade, exatamente. Essa questão do louvor, você precisa levar as pessoas realmente a soltar as palavras que engrandeçam, né? Pelo que Deus é, né? Pelo que Deus é. Não pelo que ele faz. Muito mais importante. Não pelo que ele faz. Porque o que ele faz é ação de graças, que também é importante. É importante. Mas aqui, nesse momento... precisa acontecer. Você colocar Deus no lugar dele e através de gastar as palavras. E isso precisa acontecer para essa abertura de coração. Né? Se não acontecer dessa forma, o dirigente ele precisa levar isso, né? Para que haja essa efusão, esse calor, né? Para que o Espírito Santo haja com poder. O louvor faz isso. Tá. E é isso. Então, vamos lá, Deise. E é interessante também que eu vejo, Deise, eu fui um grupo lá em Marrakech e, e o grupo terminou a pregação, né? Terminou a pregação, e a partir daí parece que o grupo acabou o grupo, depois da pregação. E aí eu estava lá e eu fiquei pensando assim, mas ué, cadê? O dirigente não vai fazer o louvor de agradecimento, porque Deus fez maravilhas na Assembleia. Deus curou, Deus libertou. Então vamos louvar, agradecer. Aí entra a ação de graças, que você estava falando, não é verdade? Aí orar com a palavra. Precisamos sempre agradecer a Deus, sempre, em cima da palavra, em cima das moções que foram ditas, agradecer a Deus. Outra coisa que não pode deixar são as moções lá do núcleo da reunião, né? As moções que foram ditas lá, as profecias, palavras de ciência, tem que ser tudo colocado na reunião de louvor.
Sim, Você quer fazer alguma pergunta para mim? Você quer fazer alguma pergunta? né, eu Tem queria colocar ainda a questão da pregação, né? Sim, O tá. que é fundamental, o que é importante, né, numa pregação? Que ela seja Sim. querimática, ela seja Amém. Muito bem. centrada na palavra de Deus, né? Isso. Então, e também que ela não seja um ensino. A pregação não pode ser um ensino, não pode ser catequese, É. né? Ela Para tem isso, que Deise, ser querigma, para certo? isso, os grupos de oração têm que ter em mente o querigma, os, os pontos querigmáticos, né? O amor de Deus, a salvação, o senhorio de Jesus, fé e conversão. Eles têm que já ter, porque o Espírito Santo, né? Tem passagens que falam muito do Espírito Santo, então naquela noite vai ser falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, é preciso ter muito isso em mente. As pessoas o núcleo já tem que estar formado, né? O núcleo tem que estar formado para saber que é querigmática a pregação. Uma coisa também importante, a gente não tem um elemento importante na oração. Todos esses elementos são importantes. Então, o que acontece? São elos, né, Deise? São elos, né, que eles formam. Nós não podemos ocupar, tá, mais que um quarto do tempo da reunião de oração Muito bem. para a pregação. Ela deve aí. durar apenas 15 minutos. É o suficiente para você pregar o querigma através da palavra, né? Então, não pode ocupar o espaço que é necessário para essa oração espontânea da Assembleia, né? Então, e depois da pregação, vai acontecer uma oração, tem que ter uma resposta. Né? Que eu já Deus coloquei. falou conosco através da palavra. Tá? E nós vamos responder. Yara, eu quero te perguntar uma coisa, Yara. Quem é que faz essa oração após a pregação? É o dirigente ou a pessoa que pregou. Vai ser combinado. É uma questão de combinar. Quem vai fazer essa oração de louvor, de agradecimento, de ação de graças? Pode ser o dirigente, normalmente é o dirigente, mas o pregador disse, essa noite eu quero fazer a oração de ação de graças. E aí não tem problema, é só entrar num acordo. Que não tem... O importante é que ela aconteça. Sim. Você quer me perguntar mais alguma coisa? Eu queria falar com você, perguntar a você sobre a condução após a pregação. Não, já falei da questão. Essa oração, a assembleia fica passiva na oração? Ela é plateia? De ação de graças? Muito pelo contrário, é a hora que ela vai mais vibrar, porque ela foi curada, ela foi liberta, ela está se sentindo salva, ela está sentindo que Deus realmente a ama, né? E que ela é uma pessoa amada, que ela não foi esquecida por Deus. Então, é um momento que ela vai também transbordar de alegria, de ação de graças a Deus e louvar. Esse momento é mais forte ainda, é um momento muito forte na Assembleia, muito forte, e que o dirigente ou o pregador que está dirigindo tem que botar a lenha na fogueira, ali tem que acontecer mesmo, porque essa ação de graças ela é muito importante para a Assembleia. E aí o dirigente é que vai, ou o pregador, em cima de tudo que falou, porque a palavra, Deise, a palavra proclamada, ela é atualizada pelo Espírito Santo ali. Então, ela vai curar a pessoa, né? Vai dar um novo alento no coração, a pessoa vai se sentir amada, acolhida por Deus, uma filha amada. Então, quando tem essa oração, ela deve ser um momento assim muito forte. Muito forte. Eu queria muito também ressaltar, Yara, que dirigente não é pregador. De jeito nenhum. Nós já falamos. Olha, já vivenciei isso, mas não foi aqui não, sabe? Mas foi lá na Groenlândia, num grupo de oração por lá, né? Que a questão, né? Acabou de haver a pregação, o condutor, o dirigente, faz uma nova pregação, Yara. Né? Nossa, no momento em que era destinado a levar a Assembleia a orar com a palavra, né? Ele prega tudo de novo, achando que ficou faltando alguma coisa. Deise, isso aí é muito ruim, sabe por quê? Porque descredencia o pregador, assim, fica uma coisa
Ele falou, mas agora ele está falando, e a Assembleia fica muito confusa. Sim. Fica confusa. Então, o dirigente, eu vejo mais assim a falta de formação, sabe, Deise? Eu vejo falta de formação. Tem uma pergunta aí para mim? Não, deixa eu só colocar uma Tá, coisa da questão do tá. dirigente, né? Se o Sim, dirigente é importante. percebe que faltou alguma coisa na pregação, ele faz isso em forma de oração, Pode levando. ser, Exatamente, só isso mas, que eu queria mas sabe o que colocar. eu vejo, Deise? O que eu vejo? Não sei. O pregador já pregou, agora é só ação de graça mesmo. Porque é um momento de oração, não é um momento de. Lá na reunião pode até ter uma correção fraterna, você esqueceu isso, mas ali não. Ali é um momento de ação de graça e nada mais. Uhum. É louvar mesmo pelo que Deus fez naquela noite, na minha vida, na tua vida. Entendeu? É um momento forte de oração. E eu quero, Eu vejo assim, assim. falar sobre um elemento também muito importante. Né? Ele é sempre, ele é um dos últimos, mas não deve ser deixado de jeito nenhum de lado. Ele deve fazer parte, é elemento também essencial numa reunião, que é, né, o elemento testemunho. Tá? Isso. Então, Tá. o testemunho, Yara, eles manifestam a glória de Deus e edificam a comunidade, não é isso? Isso, é isso. Pode O falar um testemunho, pouquinho sobre é, a o forma de quando... testemunho é importantíssimo. Agora, a gente tem que ter cuidado com os testemunhos. Né? Eu não sei como é que estão nos grupos de Marrakech, mas, por exemplo, se é um grupo grande, digamos um grupo que tenha muita gente, aí na hora que chama para dar o testemunho, às vezes vem 5, 6 pessoas, é preciso que alguém do núcleo faça uma triagem, sabe, Deise? Porque o tempo é curto ali, né, a gente sabe, e não é só isso, não. Às vezes a pessoa pega o microfone, outra coisa. Se você tiver com o microfone, se for o dirigente que chamou, normalmente é o dirigente, para o testemunho, não dê o microfone para a pessoa que vai dar o testemunho. Muito bom Não isso, dê. Yara. E se você der, você não vai tirar o microfone da mão da pessoa. Você não consegue, vai ficar uma briga. Ela puxa, você puxa. Eu já vi isso, viu? Eu Então, também. assim, já viu, né? A pessoa chega, ela quer logo pegar o microfone. Aí você fala assim no ouvidinho dela, o microfone fica na minha mão, tá? Beleza, tá. Aí a pessoa começa, Deise, a descascar laranja. Você já ouviu falar isso? Uhum. Ela começa assim, olha, o ano passado a minha mãe passou mal, aí eu chamei um táxi, o táxi demorou, coitada da minha mãe. Quando nós chegamos no hospital, aí o médico não estava lá. Aí nós fomos ficar num local lá muito, muito ruim, minha mãe, coitada, ficou sentada. E ela vai, ela toma um tempo enorme. A gente chama isso de descascar laranja. A pessoa descascar laranja, assim, você começa. Aí, o que a Assembleia precisa sempre falar para as pessoas? Olha, o testemunho precisa ser ABC. Aí, o que é um testemunho ABC? Ele precisa ser. Porque às vezes a pessoa chega para dar o testemunho, nem dá o testemunho, só chora. Só Chora, choque. chora, não dá o testemunho. E aí precisa ser. A pessoa que vai testemunhar a graça de Deus, ela precisa ser uma pessoa alegre. Não alegria por alegria, estou alegre hoje. Não, uma alegria interior, né? O testemunho precisa ser alegre, breve e cristocêntrico. E também, Deise, tem um testemunho chamado testemunho. Testemunho. Um cristão que dá um testemunho é muito ruim, né? A pessoa chega triste, acabrunhada, já acabou o grupo, já aconteceram as coisas e a pessoa chega. Então, é interessante fazer uma triagem em grupos grandes, né? Eu acho Mas importante. vamos lá, Yara. Se essa Fale. situação aparecer, né, e estiver à frente do dirigente, o que o dirigente deve fazer nesse momento? Né? Em que está querendo descascar laranja, ou quando a pessoa está chorando muito, não vai dar um testemunho, né? Que deve ser alegre, leve, que deve edificar, né, a comunidade. Nesse momento tem que ter um pouco de discernimento, né? Tirar o microfone e
passar para uma outra pessoa. Ou então você perguntar, olha, meu irmão, hoje, o que, né, o Espírito Santo fez hoje na sua vida? Nessa assembleia que você esteve aqui, o que ele fez na tua vida, hoje, agora? O que ele fez? Ele te curou? Ensinar as pessoas a darem testemunho, né? Ensinar, isso aí, é dar testemunho, isso mesmo. Bom, tem mais algum elemento aí? Acho que tem, né? Tem. Mais não menos importante é o momento dos avisos, né? Dos avisos finais, né? Que finalizam a reunião de oração. Quem deve dar esses avisos, Yara? Quem deve dar os avisos? Olha, tem assim, a gente pode até sonhar, né? Não custa nada, né? Que cada grupo tenha alguém da comunicação. Mas, como não tem, cada grupo não tem uma pessoa da comunicação, é difícil achar uma pessoa da comunicação, sim, mas é preciso, é o núcleo, alguém do núcleo precisa ser denominado na reunião de núcleo, quando está a reunião de núcleo, ali já fala, olha, meu irmão ou minha irmã, você vai dar os avisos. Quais são os avisos? Anote aí no seu papel. Olha, vai ser isso, 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 isso. A pessoa anota os avisos para que no dia ela não fique assim. Que dia que é mesmo, hein? Esse evento que você falou? Isso acaba com o aviso, né? Tira toda a força do evento. Se a própria pessoa não está nem ela lembrando, como é que ela vai passar para o outro? Então, é preciso que quem deu o aviso é muito importante, gente. É muito importante. Ele tem que ser motivador, né, Iara? Motivador. Se ela não motiva, para dar frutos, para que as pessoas, né? Você é renovação. Olha, nós vamos ter um evento muito bom, um evento que vai, né, transformar a nossa vida. É muito bom esse movimento. Você precisa passar para o outro o gosto, aquilo que você experimenta, passar para o outro, né? Esse evento vai ser em Niterói. Não é longe, porque para Deus não tem distância. Você vai ver, você vai chegar rapidinho. Faz um grupo, aluga um carro e vai. Você não quer dirigir ou alguém, junta 4 pessoas. Agora na pandemia nem dá, né? Mas eu dava muito isso, né? Eu dava muito sugestão das pessoas pegar um Uber Uber coletivo e 4 pessoas, às vezes para Caxias, né? E vocês vão numa boa, de lá vocês pedem novamente Uber, barato, sai 4 pessoas, sai barato. Porque é muito importante, nós que somos da renovação, estarmos presentes lá. Então, assim, a pessoa pega o papel e fala assim, tal dia vai ter o quê mesmo, hein? Vai ter um louvor lá na Taquara. É bom que vocês estejam lá. Tal dia tem um momento de oração lá, onde mesmo que está escrito aqui, lá onde você mora, Deise, né? A pessoa começa a dar isso assim, quer dizer, a pessoa tem que treinar, gente. Tudo é um treino, sabe? Eu aprendi muito com meu filho, né? Tudo você treina a falar, pegar no microfone, porque isso, Deise, também vai dar um know-how para as pessoas que estão no núcleo a pegar um microfone. E né? Ser o condutor na próxima reunião, né? Precisa aprender a pegar no microfone, porque se ela não dá nem o aviso, se a coordenação não deixa o núcleo dar o aviso, vai deixar pregar? Sabe o que ela vai dizer? Ninguém prega no meu núcleo. Conduzir também, né? Conduzir, tem que estar realmente com intimidade com o microfone. Tem que ter começa por aí. Eu comecei minha intimidade com o microfone dando aviso no grupo de oração. Era o que eu fazia. Uhum. Tem mais alguma outra coisa também, Yara, deixa eu colocar uma coisa para você importante que quebra, né? Se a pessoa que já foi indicada para dar o aviso está chegando a hora desse momento, ela já deve se encaminhar, já está quase que ali do lado já do dirigente. Sim, não pode haver interrupções, né? Tudo tem que estar realmente assim em comunhão, né? Em atenção. As pessoas têm que perceber o valor. Você tem que valorizar. Tem que valorizar. Né? Porque se você está lá, cadê o fulano que vai dar o aviso? Chama ela lá. Então, um aviso, né? Isso é importante, isso que você falou. Agora, Deise, tem uma coisa interessante que acontece nos grupos, a questão do acolhimento, né, Deise? A importância do acolhimento, né? O acolhimento, gente, ele já cura, sabiam? Num sorriso. Agora a gente não pode abraçar, mas pode dizer, meu irmão, seja bem-vindo, boa noite, acolher.
a pessoa precisa se sentir acolhida, gente. Se você chega no lugar, já aconteceu comigo. A pessoa, a paz de Jesus, ô fulano, vem cá, não sei o quê. A minha mão ficou lá na mão dela e ela já está olhando para outra coisa lá. Então, tem que ter o cuidado com o irmão, com a ovelha, porque da nossa tudo aqui no grupo de oração é importantíssimo, a partir dessa parte de acolhimento. Então, eu quero, já que você falou nesse ponto, e quando é que termina o momento de acolher numa reunião de oração? Só termina quando o grupo termina. Quem faz o acolhimento não pode ter hora para ir embora, não. Aliás, ninguém que está servindo vai ter hora de ir embora, não. O dia do grupo de oração é o dia que nós vamos estar 100% servindo ao Senhor. Não é 95%, não é 75%, é 100%. Aquele que acolheu vai também, no final, desejar uma semana feliz para o irmão, está acolhendo. Quer dizer, a pessoa precisa se sentir prestigiada, importante. Então, termina desde quando o grupo termina. Ou seja, mas então aquele momentinho até que terminou o grupo de oração e as pessoas demoram, ainda tem necessidade de falar um pouquinho fica sempre alguns, né, ali na paróquia ainda, né, que ainda demoram a se retirar, né? E aí o que a gente faz? A gente vira as costas para fazer a oração de descontaminação, deixando acaba a acolhida, as pessoas ficam ali. Peraí, com licença, que agora a gente está na hora de fazer a oração e dispensa as pessoas. Como é que é esse acolhimento ainda continua? Fala melhor. Amada, quem serve dá a vida. Quem serve? Nós somos serventes do irmão. A gente não está ali para outra coisa a não ser servir, levar almas para Deus. Um detalhe pode botar tudo a perder. Um detalhe de uma pessoa que fala, irmão, olha, tchau, até amanhã que eu estou indo lá fazer a oração, pode botar tudo a perder. A pessoa já pode sair com mágoa, ressentimento, se for uma pessoa muito melindrada, né? Ela está machucada. Então, tudo que esbarrar nela dói. Né? Ela está machucada. Então, a ovelha machucada, tudo que você disser, você vai machucar. Então, é dar vida. Isso, é dar vida mesmo. Essa questão de dar vida não é uma coisa da boca para fora. Tem que dar a vida mesmo. Tem que ser o último. E a oração de descontaminação, Deise, ela é primordial. Não pode. Os que estão esperando têm que ter paciência com aqueles que ainda estão servindo. Tem que ter paciência. Vamos fazer a oração que ela está lá conversando. Essa conversa pode ser a salvação de uma alma. Amém. Né? Essa conversa que a irmã está tendo com outra pessoa pode ser a salvação de uma alma. Então, a descontaminação, ela precisa acontecer. Muitas vezes a pessoa sai sem fazer a oração de descontaminação por uma falta total de conhecimento. Porque aí você adoece, a família adoece, as coisas acontecem, você não sabe por quê. Precisamos de fazer a oração, colocar tudo aos pés de Jesus depois que encerrar a nossa vida. Certeza. Você está falando dessa questão importante do servir, 100% servir, né? E eu me lembro, eu vou aguardar mais um pouco, através dessa pergunta que eu vou te fazer, tá? E depois, então, eu completo com essa questão que eu ia colocar agora. Qual é a estratégia, né, de Deus para manter viva a identidade da renovação carismática católica, Yara? Boa pergunta, porque sempre a identidade é o carro-chefe nosso, né? Preservar essa identidade. Você pode observar que nós não temos fundadores, como eu já tinha falado. Então, é o Espírito Santo. É um movimento, uma estratégia de Deus. E essa estratégia, Deise, ela continua, ela não parou, não. Foi uma estratégia de Deus para os nossos tempos e ela continua. Qual é a estratégia de Deus para manter o carisma, a identidade da renovação? Então, veja bem, tem coisas que o coordenador precisa entender que o grupo de oração não é propriedade dele, não é nosso.
O grupo de oração é de Deus. Então, nós fazemos aquilo que é a inspiração de Deus. Por exemplo, você quer ver? Tem gente que é muito mariano. Nossa, é mariano mais do que eu e você, do que o mundo. Ela é super mariana. No dia do grupo, faz-se uma procissão de Nossa Senhora, com aqueles louvores, com tudo. Aí, no outro dia, o que está na moda agora? Agora está na moda Cerco do Jericó. Vamos fazer Cerco de Jericó no grupo? Vai encher, vai encher. E aí você começa a colocar... e tem a missa de cura, acho que missa de cura vai dar ibope. Vamos fazer isso em reunião, as pessoas começam a ser fora da unção do Espírito Santo. Vamos fazer uma missa de cura? Eu acho que vai dar ibope. Vamos sim, missa de cura é uma boa. Eu já participei de reunião, de núcleo, assim, missa de cura dá ibope. Vamos fazer, vamos. E adoração, nossa, adoração é maravilhosa. Gente, tudo isso é louvável, mas não pode acontecer no dia do grupo de oração. Porque se nós fizermos, nós que somos responsáveis pela renovação, grupo de oração, tudo começa no grupo de oração. Se o grupo de oração começar a fazer isso, a renovação desaparece. Por quê? Olha quem vai identificar mais a renovação. Há uns 2 meses passados, eu fui a um grupo de oração em Marrakech, cheguei lá, era adoração. Agora, 2 meses. Você vê que continua a coisa, as pessoas sem formação vão fazendo na cabeça delas. Então, tinha uma adoração. Bom, e o que aconteceu? Eu saí, né, pensando que ia participar do grupo de oração, estava adoração. Adoração é ruim? Misericórdia, né? Missa é ruim, é o ápice da nossa fé. Mas, se você gosta de fazer adoração para a equipe, faça num dia separado do grupo de oração. Se você gosta de missa de cura, combine com o sacerdote. Se o seu grupo é terça-feira, combine uma missa de cura para sexta-feira, fora do dia. Só que aí o padre também gosta, todo mundo gosta. Eu até vou, se me convidar, eu vou, porque eu gosto de missa de cura. Mas no dia do grupo, nós temos que respeitar a identidade da renovação. Porque a renovação, o grupo de oração não é o quintal da nossa casa, onde eu planto a mangueira que eu gosto, onde eu planto a flor que eu gosto, o lírio que eu gosto. Não é. Ele pertence a um movimento, eu estou ali de passagem, e é meu dever, é minha obrigação manter essa identidade que salva almas. Então, assim, chega o Natal, eu compro aqueles enfeites que eu mais gosto para a árvore de Natal. É um direito meu. Agora, no grupo de oração, nós não podemos colocar penduricalhos que eu goste, porque vai acabar a identidade da renovação. E uma coisa interessante sobre a identidade da renovação, aí a pessoa fala assim, Yara, e se o padre quiser fazer uma missa no dia do grupo? Irmãos, o padre é o padre. O padre é o padre. Aí nós não temos nem o que contestar. Vai ter a missa no dia do grupo. Agora, o núcleo, o coordenador, não pode e nem deve fazer isso. Agora, se ele quiser fazer um dia à parte, tudo bem. Mas o que vai acontecer se ele fizer um dia à parte? Meus irmãos, olha, nós temos reunião de núcleo, reunião de equipe, reunião de intercessão, reunião da música, que a música se reúne para escolher as músicas. Que dia que você vai fazer isso? Tem que ter cuidado também, né? Colocar um dia para fazer a adoração no dia da reunião dos músicos. Então, isso tudo é pedir assim, o Espírito Santo, uma inspiração do Espírito Santo, para que isso não aconteça. Porque o grupo de oração é uma estratégia de Deus, gente. Nós não temos o direito de fazer uma estratégia humana. Porque quando eu digo para vocês, a missa é bom porque lota, nossa, enche, é cura. Mas é uma estratégia humana. Eu não estou usando a estratégia de Deus para manter a identidade da renovação carismática, né? E é isso, Deise. Queria colocar também, perguntar a você, né, sobre a questão de o início de uma reunião de oração. Tá? A gente estava falando aqui ainda há pouco sobre a oração de descontaminação, que é uma oração ao final do grupo de oração, né?
para que os servos, né, sejam protegidos. Tá? Mas e a preparação do servo para iniciar a reunião de oração? A Tá? preparação Dos servos, né, para para o grupo de iniciar. oração. Deve haver uma oração É importante dos isso que você servos? falou, minha irmã. Nossa, é muito importante. Por quê? Eu já fui a grupos que não têm essa oração de preparação. De A unidade. gente já. Por exemplo, é o dia do grupo, aí chega todo mundo lá. Aí já vai um para cá, outro para lá, já começa. Não. Isso é muito importante isso que você perguntou. Por quê? Porque não há como você começar um grupo de oração sem essa reunião do núcleo, do pregador, do dirigente, de todo o núcleo, pedir uma unção ao Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo para ir para a batalha. Porque é bíblico, para cada missão, um derramamento do Espírito Santo. Senão, meus irmãos que estão ouvindo do vicariado, senão nós vamos falar nós mesmos. Vai ser falação, não vai acontecer. Pode acontecer porque Deus é Deus, mas nós, humanamente, nós precisamos. Então, aquela reunião ali, como existe no final a reunião de descontaminação, existe essa reunião no princípio. E precisa uma reunião de forte oração, de clamor do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo muito, muito, muito sobre o entendimento, sobre a inteligência, sobre tudo que nós vamos fazer, Senhor, sobre toda aquela condução que aconteceu no núcleo, sobre tudo que aconteceu no núcleo, precisa ser levado para o dia do grupo de oração. O que acontece no núcleo é o que acontece no grupo de oração. O que acontece no núcleo precisa orar pelos irmãos que vão estar lá. Já a intercessão, ela já precisa ser comunicada, ela precisa orar por aquelas pessoas que vêm, já para que Deus toque o coração dessas pessoas, né? Que vão ser assembleia. É importantíssimo isso, essa oração, porque para cada missão... Vamos até ouvir num outro momento, né, melhor sobre isso. Mas eu queria colocar mais uma questão. A missa, às vezes, no dia da reunião de oração, tá? Na paróquia, existe uma missa, né? E logo depois... O grupo depois da missa. O grupo de oração é depois da missa. Tá? A participação na missa já caracteriza essa oração de iniciar a reunião de oração? Já serve como... Não. Ela serve. Ela nos cura, ela nos transforma. Mas aqui é uma nova missão, é uma missão. Nós vamos para uma missão. Então, se eu vou para uma missão, eu preciso estar revestido do Espírito Santo para essa missão. Porque ali, Deise e meus irmãos do vicariado, nós estamos... E gerar uma união, né, entre os servos também, né? Nós vamos para uma batalha. Não fique pensando que é pouca coisa, não. Ah, mas a igreja, o demônio não está na igreja. Está sim. Eu sinto muito falar isso para você. Ele não está no lugar onde ele já é vencedor, não. Ele está ali para tirar almas da salvação. Né? Então, nós estamos de frente ali. A pessoa que está contando, que está dirigindo, o outro que está louvando, a própria Assembleia, nós estamos ali fazendo uma barreira para o inimigo. Então, os dardos vêm para nós. Então, nós precisamos estar revestidos do poder do alto para aguentar as batalhas. Para que não haja confusão, para que não haja desentendimento, para que um não fale uma coisa e o outro fale outra. Quando você vê um grupo que você percebe confusão, irmã, não está sobre a unção do Espírito Santo, não está, porque tem que haver essa unidade. É importantíssimo. É uma hora, sim, que você tem que, né, o máximo que você puder, pedir, bradar, louvar, para que o Espírito Santo revista todos, o sangue de Jesus nos cubra também, para que o dardo inflamado do inimigo não atinja nem a nós e nem a nossa casa. Precisamos, nesse momento, também pedir pela nossa casa, na descontaminação também pedir muito pela nossa casa, porque os nossos entes, eles também podem ser atingidos se a gente não tem essa consciência da descontaminação. Yara, vamos falar mais um pouquinho sobre a condução de uma reunião de
configuração. Você já tocou em muitos pontos, né, que se refere à condução de reunião, mas a gente precisa ainda falar mais sobre isso, né? Você gostaria de acrescentar mais alguns pontos, né, sobre... Assim, tem pouca coisa para acrescentar, mas eu acho importante acrescentar o dirigente. Por exemplo, o dirigente ele tem que ter um olhar muito aguçado na Assembleia. Ele tem que estar imbuído muito desse mover do Espírito. A música, tudo ali, ele é o filtro de tudo ali, é o dirigente. Então, se ele começar a falar muito, como você falou, né? Porque às vezes o dirigente, eu já fui em grupo de oração que o dirigente fala assim: abre a boca, fala, louva, vamos louvar. Gente, precisa louvar, o louvor é bom. Olha, o louvor, ele vem de Deus, o louvor é importante. E ele fica nessa lenga-lenga e o louvor não acontece. Então, não vai haver transformação. E nem deixa acontecer. Então, é importante que o dirigente tenha uma espiritualidade, uma mística muito forte. Muito forte. E ele tem mesmo que incentivar a participação do irmão. Cabe a ele, o dirigente, tirar o irmão daquela coisa parada, daquela vergonha, E ele pode começar, se ele começar falando muito, as pessoas vão ficando encolhidas, vão ficando assim, olha. Mas se ele for breve, vamos louvar a Deus pelo que ele é, levantemos os nossos braços. É uma coisa assim, maravilhosa, que quando você pede o irmão para levantar o braço, gente, eu tenho uma pessoa muito antiga da renovação que ela fala assim: as pessoas chegam com os pecadinhos de estimação aqui, tudo grudado, bracinho grudadinho, mas na hora que ela levanta os pecados, cai todo pelo chão. Eu achei isso tão interessante, né? Você levanta é porque você, né, já se libertou, né? Já se libertou. Então, é importante que ele peça de uma forma delicada, de uma forma amorosa, espiritualmente, né? Porque é um momento muito espiritual, muito místico, que Deus está ali realmente. O dirigente não deve fazer a condução não deve fazer da condução sua oração pessoal. Eu estou com problemas, então eu vou fazer agora a minha oração pessoal na condução. E a gente percebe, né? Que é uma oração pessoal. Ninguém participa, porque é dele a oração. E é um grave erro de um dirigente deixar aquelas almas que Deus enviou à deriva. Porque eles ficam à deriva, querida. Eles vão embora sem ter acontecido nada. Porque o dirigente resolveu o problema dele pessoal, né? E ele tem que estar muito atento a essas reações. E você falou uma coisa interessante, né? Que o louvor ele permeia todo o grupo. Todo o grupo. Ele vai permeando, porque o dirigente vai percebendo. Na medida que a música o fogo vai subindo, e ele vai louvando, e as pessoas vão participando, e vão. Quer dizer, acontece. E ele deve perceber o louvor certo para o tipo de assembleia que tem. Assembleia, sim. Porque se for um grupo pequeno, tá? A gente pode utilizar o louvor ping-pong, né? Que é um louvor individual, né? Das pessoas. Mas se a reunião de oração estiver composta uma assembleia com um número grande, aí já deve ser um louvor coletivo, né? Então, ele tem que perceber isso, tem que criar técnicas que façam é uma sensibilidade espiritual, ela é mística, essa sensibilidade. E Deise, tem uma coisa tão interessante assim, né? Outro dia eu fui a um grupo lá em Marrakech e o dirigente deu uma orientação que nós ficamos desorientadas. A gente não sabia para que lado a gente virava. Agora, o da direita vira para a esquerda, da esquerda vira para a direita, o de trás vira para a frente, assim mesmo. O da frente vira para trás, o de trás vira para... Gente, nós ficamos assim, ficamos procurando para onde eu vou virar. Foi assim, acabou a unção ali, né? Porque quando eu virei, o que estava na minha frente já estava virado para o lado. Aí eu virei para cá, o outro estava de costas. Olha, foi assim, a gente não sabia o que ficamos assim.
tonto, sem saber o que fazer. Então, o dirigente também, quando ele for dar essas orientações, ele precisa pensar, ele precisa pedir a unção do Espírito Santo, como ele vai orientar as pessoas. É importante agora, eu acho interessante agora, a maneira que os grupos precisam fazer. Não só agora, mas agora principalmente por causa da pandemia. Então, o que acontece? Por exemplo, são dois, tem a entrada da igreja e dois lados, né? Aí você vai pedir, da direita, agora impõe as mãos sobre a esquerda, e a esquerda coloca as mãos em forma de concha, de receber. Eu acho isso interessante. É uma maneira, né, que nós achamos nessa pandemia de um impor as mãos sobre o outro, né? Depois o outro fez a oração e o dirigente ele vai dirigindo essa oração. Ele que vai dirigindo a oração e os irmãos vão orando em línguas e uns orando pelos outros. Como é que eu vou falar? Do núcleo, né? O pessoal do núcleo, ele não pode ficar passivo, não. Momento nenhum no grupo, viu, Deise? Ele tem vezes tem criança chorando para ajeitar, se tem algum bêbado entrando para tirar, se tem repouso no espírito, não vá me levar a Bíblia na testa da pessoa, nem sacramental, aspergir água benta. Isso não existe. O repouso no espírito é Deus cuidando da pessoa. Então, deixa Deus. Se houver um alvoroço, por isso, Deise, os membros do núcleo, né, precisam estar muito atentos ao que está acontecendo. Ele não fica sentadinho lá bebendo, não. Não é dia de beber. O dia de beber não é. Não é dia de beber, não. É dia de trabalhar para o Senhor. Observar as ovelhas, o que está acontecendo. Se uma ovelha está passando mal, né? Se está passando mal, a pessoa diz, ela está passando mal, retira, vê o que é, para não tumultuar ali o ambiente, para que as pessoas, o dirigente não pare e fique perguntando, não, continua. As pessoas ficam olhando, aí cabe ao dirigente trazer as pessoas de volta. Então, os membros do núcleo precisam estar muito atentos a essas coisas. Não deixar alvoroçar quando uma pessoa repousa no espírito. O núcleo ele tem que estar muito em comunhão com, né, a condução do dirigente, né? Principalmente a questão do louvor, que eu gostaria de reforçar. Às vezes a gente tem, assim, como você falou, o dia de beber dos servos não é na reunião de oração, né? E às vezes os servos esquecem disso, né? E não dão vez para que a Assembleia louve, né? Como a gente tem mais facilidade, porque a espiritualidade nossa, a maturidade, né, da nossa espiritualidade já está. Então, flui, os carismas fluem, né? Então, flui. a gente tem que ter o cuidado e a caridade de não atropelar a Assembleia, né? Às vezes, as primeiras pessoas a manifestar o carisma são os próprios servos, né? Isso é importante você falar. Estão com medo do silêncio, né? E que, o desejo logo de falar aquilo que o Senhor já colocou no coração. Não, espere, a caridade com aqueles que estão iniciando, né? O dia da reunião é para eles, é para a Assembleia. Então, espera a Assembleia manifestar os carismas, né? O servo só deve manifestar o carisma quando, depois de algum tempo, é o cuidado, né? A percepção, né? Não está havendo, aí sim, um dos servos manifesta o carisma, né? E aí aguarda, que o que acontece parece que é vai um atrás do outro, né? Um atrás do outro. Um servo fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, né? E a Assembleia? Aí inibe a Assembleia, né? Fala um pouco sobre isso, Yara. É interessante porque o núcleo, ele lá na reunião, ele participou, então ele tem conhecimento da palavra de ciência, palavra de sabedoria, o que saiu lá, que profecias que saíram lá. Então, se ele vê, por exemplo, que o dirigente ou que a Assembleia, que faltou isso, ele precisa colocar isso na Assembleia, para que não se perca nas reuniões de oração, porque às vezes, gente, acontece cada profecia e chega no grupo a profecia não acontece. Não acontece. Então, cabe ao núcleo esse auxílio,
nessas dificuldades de se falar a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, e ter o discernimento dos espíritos. Esse é o papel do núcleo na reunião de oração. Durante a reunião, os membros do núcleo devem estar atentos a tudo, a todo mover do espírito, né? E se espalhar na assembleia, né, Yara? Né? Isso, às vezes eles ficam isso. todos acumulados num lugar só lá na frente, não? Isso, Se espalhar, né? Motivar. Isso é importante. Isso é importante. À assembleia. Isso, E é interessante, Deise, isso que você falou, porque assim, os nossos irmãos separados, eles têm uma estratégia interessante que nós precisávamos ter essa estratégia nos nossos grupos de oração. Eu faço isso, mas não é todo mundo. O irmão está lá louvando, eu digo aleluia, glória a Deus. Eu falo. Às vezes eu fico falando sozinha. Os irmãos do núcleo não são capazes de abrir a boca para falar um aleluia, glória a Deus. Aquilo é como se você... vai motivando as pessoas. Botasse um gravetinho lá no fogo, bota mais outro. E quando você vê a pequenas palavras importantes, pequenas palavras. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Precisamos, nós fazemos para que eles também façam. Né? Mas o que eu vejo a pessoa às vezes está lá, o dirigente está lá, fala. Agora, tem uma coisa interessante, Deise, que uma questão aqui que nós precisamos falar. É sobre a oração em línguas. Né? Que é do ciclo carismático. Orar e louvar em línguas é algo que não pode deixar de acontecer. Agora, não é um momento de... Aliás, não é em lugar nenhum. Exibição. Não é. Quando eu estive lá em Roma, teu marido vai achar graça disso, com a Pat Mansfield, ela fez um ensino interessante. Ela disse assim, vamos louvar com 2 sílabas. Quer dizer, o Espírito Santo, gente, ele é simples, não precisa você rebuscar, dar nó na língua, salto triplo carpado, que o povo da Assembleia fica assim, meu Deus, eu nunca vou chegar a fazer isso. E vai embora. Por quê? Assusta. Não é só assustar. Veja bem o que acontece. Espiritualmente, eu estou falando de uma forma mística. Eu louvo maravilhosamente. Estou lá com o meu microfone, salto triplo carpado. A Assembleia muda. Por quê? Ela não aprendeu ainda a louvar e ela fica desesperada. Ela fala assim, nossa, ela pensa lá, né? Que louvor lindo que ela faz. Mas a oração em línguas não atingiu a ela, não, viu, gente? Quando eu oro em línguas, eu não atinjo o irmão, não. Eu atinjo a mim, porque é pessoal. A oração em línguas é pessoal. Então, gente, onde está a caridade? Onde está a misericórdia? Que não ensina o povo a louvar em línguas. O louvor em línguas é um portal. Ele é o menor, mas ele é a porta que abre para todos os outros carismas. Se eu não oro em línguas, a minha porta fica fechadinha, tá? Então, eu estou orando, mas a Assembleia não está. Então, ela disse, vamos orar em línguas com 2 sílabas. Era só isso que ela ensinou, gente. Isso que ela ensinou. Ela não ensinou você a dar piruetas, aqueles saltos e cambalhota. Não. Agora, eu sei orar em línguas muito lindo, eu quase falo em grego, orando em línguas, e a Assembleia vai dizer, meu Deus, eu nunca vou chegar a esse ponto. Essa mulher deve ser uma santa, porque ela faz isso. E a Assembleia, que não louvor em línguas, então o portal dela não foi aberto. Olha só, olha a responsabilidade. O meu portal foi aberto, mas o dela não foi. E quando o irmão louva em línguas, uma vez, nunca mais ele deixa de louvar. Porque é perene. Depois que você abre a boca e louva em línguas, nunca mais você deixa de orar. Então, 2 sílabas. Ensina o irmão, gente. A renovação tem esse tesouro que nós precisamos passar para o irmão. Orar em línguas. Deixa o irmão orar em línguas, pelo amor de Deus, para que o portal, a alma dele, os movimentos da alma dele sejam abertos para Deus agir. Porque tem um movimento aí da alma quando você ora em línguas.
né? As 5 janelas da alma, elas se abrem para que o Espírito Santo invada a minha alma e faça a obra que ele quer fazer. E ele sabe, por exemplo, quando eu oro em vernáculo, eu peço coisas que Deus deve ficar rindo. Assim, coitadinha, ela está pedindo tudo errado. Né? Às vezes a gente pede coisas absurdas para nós. Deus até poderia dar, mas ele não dá porque ele sabe que aquilo não vai ser bem. Na oração em línguas, não. Sabe quem ora em mim quando eu oro em línguas? O Espírito Santo. Então, a Assembleia precisa saber, meu irmão, vamos orar no Espírito. É Deus orando em você. É Deus te curando. É Deus te liberando. Ora em línguas. Vamos orar 2 sílabas. Deixa o irmão falar só isso, porque ele vai abrir. Vai ter o movimento da alma, onde o Espírito Santo vai penetrar. E vai levar para Deus, só um minutinho, Deus. E olha que interessante. Quando você ora em línguas, é Deus orando em você. E o Espírito Santo, que sabe do que você precisa mais do que você, porque só ele vai no meu inconsciente, lá onde eu guardo toda a sujeira da minha alma, lá onde eu guardo todas as minhas frustrações, todos os meus problemas, né? As minhas desesperanças, as minhas feridas estão guardadas. Ele vai lá e me cura. E leva para Deus aquilo que eu preciso. É Ele. É o meu coração, é do coração do homem para o coração de Deus. Não tem intermediário. Não tem intermediário. Então, é importante que a gente resgate o louvor em línguas para a Assembleia. Eu digo sempre que é como se você emprestasse, como você empresta a sua voz ao Espírito Santo. Deixa ele conduzir. Solta um som, né? Mais que isso, você abre o portal da alma. O portal da alma é importante abrir. Esse movimento da alma com o Espírito Santo. Gente, se você for um psicólogo, ele não vai no teu inconsciente. Se for um psiquiatra, ele não vai. Nem remédio, nem você. Só Deus vai no teu inconsciente. É aí que mora toda a dádiva que a renovação trouxe para nós, a oração em línguas. E não mais importante, desculpa, ao contrário, tá? É o silêncio que vem depois, tá? E que não pode ser interrompido. Não Às pode. vezes você ora em língua, né? Você já está vendo que a Assembleia está toda envolvida, já está na unção. Aí vem uma música e quebra. Tira toda a unção. Para isso, o músico tem que ter um entendimento com o dirigente. O dirigente, ele tem que ter uma personalidade. Ele tem que dirigir, né? A música não pode entrar, nada pode entrar nessa hora. Precisa ter aquele silêncio profícuo. Nem dedilhar o instrumento. Nada. Silêncio é silêncio. Aí vai acontecer os carismas, né? Porque a alma, o portal da alma foi aberto. Então, a Assembleia vai falar. A Assembleia vai falar. Aí sim, a Assembleia vai falar. Né? Vai falar da palavra de ciência, palavra de sabedoria. Né? É muito interessante quando isso acontece. Isso mesmo. E como se encerra uma reunião de oração? Né? Eu falo da questão de que é importante você chamá-los da primeira vez, né? Aquele momento que a gente traz a pessoa para se sentir mais ainda acolhida. Fala um pouquinho sobre isso, como é que a gente encerra uma reunião, né? O condutor encerra a reunião de oração. Os aniversariantes. O dirigente precisa ter esse cuidado, ter isso em mente, né? Chamar a pessoa pela primeira vez e fazer a oração de imposição de mãos sobre a pessoa. Olha que interessante, né? Isso é a renovação, a renovação é completa, né? Quando você chama a pessoa pela primeira vez e os aniversariantes, e que todos impõem as mãos e oram por elas, ali acontece também toda a mística da renovação, né? E a pessoa tem que se sentir acolhida, né, Deise? E quando, irmão, você até semana que não pode esquecer, Deise, de falar isso. Até semana que vem. Conto com a sua presença. Deus conta contigo, meu irmão. Traga mais um irmão
para o grupo de oração. Pode ser da tua família, pode ser um irmão seu. Traga alguém para o grupo de oração. Isso é importante a gente falar. Que até semana que vem nós estamos aqui te esperando, viu, meu irmão? E traga mais uma pessoa, duas. Pode trazer até um carro cheio. Aqui vai caber. Você pode falar essas coisas para a pessoa, né? É isso que você queria? Sim. É isso? Isso. Então, naquela hora ali que ora pelos aniversariantes, parece uma coisa assim, poxa, mas aniversariante, primeira vez, mas é muito importante. É muito importante. E tem grupo, agora com a pandemia, nem dá para fazer isso, mas tinha grupo que dava até lembrancinha, né? Para quem estava na primeira vez e quem era aniversariante. Tinha sempre uma lembrancinha, um tercinho, uma oração, né? Uma lembrança, aqueles marcadores de Bíblia, né? A gente tinha muito isso aqui, ó. Ainda tem muita coisa aqui que a gente dava, né, para a pessoa de oração, da renovação carismática, aqui tem as orações. Porque isso marca, isso é importante. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao grupo, eu ganhei uma pombinha, né, escrita Espírito Santo. Eu tenho ela até hoje, gente. Aquilo para mim foi o máximo. Me achei tão importante. É a importância do acolhimento, né? Isso é um trabalho de promoção humana, do acolhimento. Isso. Eu me senti a pessoa mais importante do universo com aquela pombinha dourada. Espírito Santo. Carinho, Tenho guardado até hoje. Isso aí. Dela levar alguma coisa que caracteriza aquilo que ela ouviu. Nossa, eles me viram, eles notaram a minha presença. Tem isso, né, querida? Isso cura também, né? Isso cura. Amém. Minha irmã, acredito que nós conseguimos assim falar de pontos, né, importantes que não podem, né, ser esquecidos numa reunião de oração, né? E nós, então, encerramos, né, esse momento, né, Yara? Vamos encerrar pedindo, né? como a nossa oração, né? Nós somos carismáticos, e como carismáticos, né, vamos encerrar com a oração. Queridos irmãos, nós contamos, não sei se a nossa coordenadora ainda vai falar alguma coisa, mas não, nós contamos nós vamos encerrar no dia 28. vocês, dia 28. E vamos orar, então. Pedir a Deus, né, agradecer, né, a Deus pelo esse movimento de renovação carismática, esse movimento rico que veio na nossa igreja, né, que é um movimento criado pelo próprio Deus, é uma estratégia de Deus para a salvação das almas. Então, que a gente não deixe perder esse movimento, a sua identidade, por nada. Vamos nos manter fiel à identidade da renovação, através de várias formações que nós temos no Vicariato de Jacarepaguá. Deus abençoe a todos, que o Divino Espírito Santo esteja em vocês, que vocês sejam batizados. Vamos impor as mãos sobre os nossos irmãos, Deise e Fátima. Vem, Espírito Santo, que vocês sejam agora batizados no Espírito Santo. Todos vocês recebam a graça do alto, a graça do Espírito Santo, esse Espírito que tudo que toca transforma, cura, liberta e nos salva. Todas as muralhas vão cair quando o Espírito Santo nos toca. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Obrigada, minhas irmãs. Todas as coisas, né? Obrigada, minhas irmãs. Amém. Obrigada. Tudo que ele toca se transforma. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Amém. Até dia 28. Até sábado. 15 amo horas. vocês. Amo vocês. Amo vocês. Beijo. Beijo.